Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história mostra como a vida pode virar quando quem foi destruída aprende a se levantar. Beatriz tinha 32 anos quando viu tudo que construiu desmoronar. Ela era dona de um pequeno salão de beleza no bairro onde cresceu. O salão se chamava Bela Vida. Não era luxuoso, mas era cheio de carinho, esforço e sonhos. Beatriz atendia mulheres simples, mães cansadas, noivas nervosas e senhoras solitárias. Cada cliente saía dali se sentindo um pouco mais bonita. Era isso que fazia Beatriz acreditar no próprio trabalho. Ao lado dela estava Caio, seu namorado havia 5 anos. Ele dizia que acreditava no talento dela. Dizia que um dia transformaria um salão em uma grande rede. Beatriz confiava nele mais do que em qualquer pessoa. Por isso, quando Caio pediu para cuidar da parte financeira do negócio, ela aceitou. Ela não imaginava que estava entregando a chave da própria queda. Caio era carismático e sabia falar como quem tinha certeza do futuro. Ele chegava ao salão sorrindo, cumprimentava as clientes e prometia grandes mudanças. Dizia que Beatriz precisava pensar maior. Dizia que o bairro era pequeno demais para o talento dela. Dizia que com o investimento certo tudo mudaria. Beatriz ouvia aquelas palavras como música. Ela sempre teve medo de arriscar. Caio, ao contrário, parecia enxergar oportunidades em tudo. Ele começou a sugerir empréstimos. Depois falou em reformas. Depois em comprar equipamentos caros. Beatriz hesitou. Mas Caio segurou suas mãos e disse que ninguém ficava poderosa pensando pequeno. A palavra poderosa fez Beatriz sorrir. Ela não sabia que, naquele momento, Caio usava seu sonho como isca. A reforma começou rápido. Novas cadeiras foram compradas. Espelhos grandes chegaram em caminhões. Caio contratou uma empresa para mudar a fachada. As clientes elogiavam a coragem de Beatriz. Ela sorria, mas por dentro sentia medo das parcelas. Caio dizia que era normal. Chamava aquilo de investimento. Mostrava planilhas bonitas no computador. Falava de lucro, expansão e marketing. Beatriz não entendia todos os números, mas confiava nele. Ela trabalhava cada vez mais para acompanhar o crescimento. Chegava cedo, saía tarde e mal descansava. Enquanto isso, Caio passava mais tempo fora, dizendo que buscava novos parceiros. Beatriz achava que ele estava lutando por eles. Na verdade, ele já começava a preparar a própria fuga. Os primeiros sinais vieram pequenos. Fornecedores passaram a ligar cobrando pagamentos atrasados. Beatriz estranhava, porque Caio dizia que estava tudo quitado. Quando perguntava, ele se irritava. Dizia que ela era artista, não administradora. Dizia que ela precisava confiar. Beatriz se calava, envergonhada por não entender de finanças. Depois vieram cartas do banco. Depois mensagens de cobrança. Depois uma cliente comentou que ouviu boatos sobre dívidas. Beatriz sentiu o chão tremer. Caio jurou que era só um mal-entendido. Prometeu resolver tudo em poucos dias. Naquela noite, levou Beatriz para jantar. Foi carinhoso, intenso e convincente. Ela quis acreditar. Porque admitir a verdade significaria aceitar que o homem que amava talvez a estivesse destruindo. Em uma segunda-feira, Beatriz chegou ao salão e encontrou a porta arrombada. O coração dela disparou. Entrou correndo e viu cadeiras vazias, prateleiras reviradas e gavetas abertas. Os equipamentos mais caros tinham desaparecido. Secadores profissionais, chapinhas importadas, produtos novos e até o computador. Ela ligou para Caio imediatamente. O telefone estava desligado. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Foi então que percebeu que o cofre pequeno atrás da recepção também estava vazio. Dentro dele ficavam documentos, dinheiro de caixa e contratos. Beatriz sentiu uma tontura forte. Não era um assalto comum. Era algo planejado por quem conhecia cada canto daquele lugar. A polícia foi chamada. Os vizinhos se aproximaram. Clientes choraram ao ver o salão destruído. Beatriz tentava explicar, mas a voz falhava. Quando mostrou o nome de Caio como responsável por algumas contas, descobriu algo pior. Muitos contratos estavam no nome dela.
Empréstimos, compras parceladas e dívidas que ela nunca tinha autorizado claramente. Sua assinatura aparecia em papéis que ela mal lembrava de ter visto. Caio havia misturado confiança, pressa e manipulação. A cada documento encontrado, Beatriz perdia um pedaço de chão. Ao fim da tarde, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Era Caio. Ele escreveu apenas que precisava sumir por um tempo. Disse que um dia ela entenderia. E terminou dizendo para ela não procurá-lo. Beatriz leu aquilo sentada no chão do salão destruído, cercada pelos restos do próprio sonho. Nos dias seguintes, a queda foi pública. Fornecedores cobravam na porta. O banco bloqueou o crédito. Clientes começaram a se afastar com medo de perder horários pagos. Algumas pessoas tiveram pena. Outras fizeram fofoca. Diziam que Beatriz foi ingênua. Diziam que mulher apaixonada não devia assinar nada. Diziam que Caio sempre teve cara de esperto. Cada comentário era uma nova ferida. Beatriz quase não comia. Passava horas olhando para os espelhos quebrados do salão. Via neles uma versão dela que não reconhecia. Seu nome, antes associado a beleza e cuidado, agora era associado a dívida e vergonha. A mãe dela, Dona Marlene, tentava consolá-la. Mas Beatriz sentia que tinha falhado com todos. E a pior parte era saber que Caio fugiu levando mais que dinheiro, levou sua confiança no mundo. Dona Marlene não deixou a filha afundar sozinha. Chegava cedo com café, pão e palavras firmes. Dizia que Beatriz podia chorar, mas não podia se entregar. Beatriz respondia que não havia saída. A mãe apontava para as mãos da filha e dizia que a saída estava ali. Aquelas mãos ainda sabiam cortar cabelo, fazer penteados e transformar autoestima. Beatriz olhava para os dedos machucados e duvidava. Mas, certa tarde, uma cliente antiga chamada Lúcia apareceu. Ela disse que não se importava com cadeiras novas ou espelhos quebrados. Beatriz tentou recusar. Lúcia insistiu. Naquele atendimento improvisado, usando o pouco que restava, Beatriz sentiu algo reacender. Talvez o salão estivesse destruído, mas seu talento ainda estava vivo. Aos poucos, outras clientes fiéis voltaram. Uma trouxe toalhas limpas. Outra emprestou um secador. Outra pagou adiantado por serviços futuros. O bairro, que antes comentava sua queda, começou a enxergar sua luta. Beatriz decidiu abrir apenas 2 cadeiras provisórias. Não havia luxo. Não havia fachada bonita. Mas havia verdade. Ela contou a história para as clientes sem esconder a dor. Disse que confiou na pessoa errada. Disse que estava tentando pagar o que podia. Disse que não fugiria como Caio fugiu. A sinceridade dela tocou muita gente. Um vídeo gravado por Lúcia, mostrando Beatriz trabalhando entre paredes descascadas, viralizou nas redes. Na legenda, Lúcia escreveu que algumas mulheres não precisam de salão perfeito para levantar outras mulheres. E, naquela noite, o nome de Beatriz começou a mudar de significado. Se essa história já te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já viu alguém se levantar depois de ser traído e arruinado? O vídeo trouxe clientes de outros bairros. Trouxe mensagens de apoio. Trouxe também uma mulher chamada Helena Duarte, empresária conhecida na cidade. Helena entrou no salão simples usando roupa elegante e olhar atento. Beatriz achou que ela tinha vindo por curiosidade. Mas Helena sentou-se na cadeira e pediu um corte. Durante o atendimento, fez perguntas sobre a história, as dívidas e o talento de Beatriz. Ao final, olhou-se no espelho e sorriu satisfeita. Depois disse que mulheres como Beatriz não precisavam de pena. Precisavam de oportunidade. Beatriz ficou sem entender. Helena entregou um cartão e disse que queria conversar sobre negócios. Naquela noite, Beatriz segurou o cartão como quem segura uma porta entreaberta. Ela ainda estava quebrada. Ainda estava endividada. Mas pela primeira vez desde a fuga de Caio, sentiu que talvez sua ruína pudesse virar começo. Beatriz passou a noite inteira olhando para o cartão de Helena Duarte. O nome impresso em letras douradas parecia pertencer a outro mundo. Ela pesquisou sobre a empresária no celular antigo que uma cliente havia emprestado. Descobriu que Helena era dona de uma rede de clínicas de estética na cidade.
Também era conhecida por investir em mulheres empreendedoras. Beatriz sentiu esperança e medo ao mesmo tempo. Não queria se iludir de novo. Depois de Caio, qualquer promessa parecia armadilha. Dona Marlene percebeu a inquietação da filha. Sentou-se ao lado dela e disse que oportunidade não era o mesmo que dependência. Beatriz ficou em silêncio, pensando nisso. Caio tinha pedido confiança cega. Helena oferecia conversa, contrato e clareza. No dia seguinte, Beatriz ligou para marcar a reunião. Sua voz tremia, mas sua vontade de recomeçar era maior. A reunião aconteceu em um escritório elegante, com paredes claras e vista para a cidade. Beatriz chegou usando sua melhor blusa, ainda simples, mas passada com cuidado. Sentia-se pequena naquele lugar. Helena a recebeu com café e respeito. Não perguntou sobre fofocas. Perguntou sobre números, clientes, dívidas e objetivos. Beatriz respondeu com sinceridade, mesmo quando a vergonha apertava. Mostrou documentos, cobranças e fotos do salão destruído. Helena ouviu tudo com atenção. Depois disse que talento sem gestão virava alvo fácil para exploradores. Beatriz engoliu seco. A frase doeu porque era verdade. Helena propôs ajudá-la a reorganizar o negócio, mas com tudo registrado legalmente. Nada de promessas vazias. Nada de confiança sem papel. E aquilo, para Beatriz, pareceu o primeiro sinal real de segurança. Helena apresentou um plano duro, mas possível. Primeiro, renegociar dívidas. Depois, separar contas pessoais das contas do salão. Em seguida, reconstruir a marca com transparência. Beatriz teria que estudar gestão básica, contratos e atendimento digital. Também precisaria aceitar que crescer exigia disciplina, não só talento. Ela saiu da reunião com uma pasta cheia de tarefas. No caminho de volta, quase chorou dentro do ônibus. Não era tristeza. Era medo de não conseguir. Ao chegar ao salão, encontrou Dona Marlene varrendo o chão. As clientes improvisavam conversas para animar o ambiente. Beatriz olhou ao redor e percebeu que ainda havia algo precioso ali. Havia gente acreditando nela. Então respirou fundo e decidiu fazer sua parte. Dessa vez, ninguém administraria sua vida por ela. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Beatriz acordava cedo para atender. À noite, estudava planilhas, contratos e marketing digital. Helena revisava cada passo com firmeza. Não tratava Beatriz como vítima. Tratava como empresária em reconstrução. Isso mudava tudo. O Bela Vida ganhou uma nova página nas redes sociais. As clientes começaram a postar antes e depois dos cabelos. Lúcia virou uma espécie de embaixadora espontânea do salão. A história de Beatriz circulava cada vez mais. Mulheres de outros bairros queriam conhecê-la. Algumas vinham pelo serviço. Outras vinham pela coragem. O salão ainda era simples, mas agora tinha agenda cheia. E cada horário marcado era uma resposta silenciosa à fuga de Caio. Se você está gostando dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você daria uma segunda chance para alguém que destruiu seus sonhos? Enquanto Beatriz crescia, Caio assistia de longe. Ele tinha fugido para outra cidade usando parte do dinheiro roubado. No começo, viveu como se tivesse vencido. Alugou um apartamento pequeno, comprou roupas caras e se apresentou como consultor de negócios. Mas dinheiro roubado acaba rápido quando vem sem caráter. Os parceiros que ele procurou desconfiaram de suas histórias. As dívidas começaram a persegui-lo também. E, um dia, rolando as redes sociais, viu o vídeo de Beatriz viralizado. Viu o salão cheio. Viu comentários elogiando a força dela. Viu mulheres chamando Beatriz de inspiração. Caio sentiu algo que não esperava. Não foi arrependimento puro. Foi pânico de perceber que ela estava se levantando sem ele. Beatriz recebeu o primeiro prêmio local de empreendedorismo feminino 6 meses depois da queda. A cerimônia aconteceu em um auditório pequeno, mas lotado. Dona Marlene chorou na primeira fila. Helena assistiu com um sorriso discreto. Quando chamaram seu nome, Beatriz quase não conseguiu levantar. Lembrou do salão destruído. Lembrou das dívidas. Lembrou de Caio dizendo que ela era artista, não administradora.
Subiu ao palco com as pernas tremendo. Recebeu o certificado e olhou para a plateia. Disse que quase perdeu tudo por confiar sem se proteger. Mas também disse que vergonha maior seria desistir de si mesma. O auditório aplaudiu de pé. Naquela noite, Beatriz deixou de ser apenas a cabeleireira enganada. Virou símbolo de recomeço. A notícia do prêmio chegou até Caio como uma pancada. Ele assistiu ao vídeo do discurso várias vezes. A Beatriz que aparecia ali não era a mulher que ele havia deixado chorando no chão. Ela falava com firmeza. Tinha postura. Tinha respeito público. E, principalmente, tinha algo que ele nunca conseguiu comprar: credibilidade. Caio começou a sentir medo. Se Beatriz crescesse demais, talvez tivesse força para processá-lo. Talvez descobrisse mais documentos falsificados. Talvez expusesse seu nome. Ele tentou convencer a si mesmo de que ainda tinha influência sobre ela. Pensou que bastaria aparecer arrependido. Pensou que ela ainda sentiria algo. Homens como Caio confundem lembrança com poder. E ele não sabia que Beatriz já havia transformado lembrança em lição. Helena incentivou Beatriz a formalizar denúncias e revisar todas as assinaturas suspeitas. Uma contadora analisou os documentos antigos. Encontrou contratos com datas inconsistentes. Encontrou compras feitas sem autorização real. Encontrou indícios claros de fraude. Beatriz sentiu raiva, mas também alívio. Durante meses, achou que tinha sido apenas ingênua. Agora entendia que também havia sido manipulada. A advogada explicou que ela poderia responsabilizar Caio judicialmente. Beatriz teve medo. Processar alguém exigia energia, dinheiro e exposição. Mas Helena disse que justiça não era vingança. Era limite. Dona Marlene concordou. Disse que quem foge depois de destruir alguém precisa aprender que ruína também deixa rastros. Beatriz assinou a autorização para seguir com o caso. E, naquele momento, Caio começou a perder o pouco controle que achava ter. O Bela Vida foi reformado novamente, mas dessa vez de forma consciente. Nada de luxo vazio. Nada de dívidas impensadas. Cada cadeira nova foi comprada com planejamento. Cada espelho tinha nota fiscal organizada. Cada produto tinha fornecedor registrado. Beatriz aprendeu a olhar números sem medo. Também criou cursos rápidos para ensinar mulheres do bairro a cuidar de cabelos e começar pequenos serviços. O salão virou ponto de encontro. Mulheres que se sentiam invisíveis encontravam ali acolhimento e orientação. A mídia local fez uma reportagem sobre sua trajetória. O título dizia que uma cabeleireira arruinada transformou dor em império de autoestima. Beatriz achou a palavra império exagerada. Mas, ao ver a fila de clientes na porta, entendeu que algo grande estava nascendo. Não era apenas um salão. Era uma prova viva de que Caio não havia vencido. Na manhã seguinte à reportagem, Beatriz recebeu uma ligação de número desconhecido. Ela quase não atendeu. Quando atendeu, ficou em silêncio ao ouvir a respiração do outro lado. Depois veio a voz que ela jamais esqueceria. Era Caio. Ele disse seu nome como se ainda tivesse direito à intimidade. Beatriz sentiu o corpo gelar. Caio falou que precisava conversar. Disse que estava arrependido. Disse que tinha feito escolhas erradas. Disse que queria devolver parte do que devia. Beatriz fechou os olhos, tentando controlar a raiva. Durante meses, sonhou com aquele momento. Mas agora ele não parecia libertador. Parecia apenas atrasado. Ela respondeu que qualquer conversa deveria ser feita pela advogada. Caio ficou desesperado. E pela primeira vez, Beatriz percebeu que o homem que fugiu deixando ruínas agora tremia diante da mulher poderosa que ela se tornou. Caio apareceu no Bela Vida 2 dias depois da ligação. Chegou usando camisa amassada, barba por fazer e olhar assustado. Não parecia mais o homem confiante que prometia transformar sonhos em impérios. Beatriz estava atendendo uma cliente quando o viu pela vitrine. Por um segundo, sua mão tremeu. Depois respirou fundo e continuou o corte. As clientes reconheceram Caio pelos comentários da história. O salão inteiro ficou em silêncio. Caio entrou devagar, tentando sorrir. Disse que precisava falar com Beatriz. Ela não se levantou imediatamente.
Terminou o atendimento com calma. Depois olhou para ele e disse que assuntos pendentes seriam tratados com sua advogada. Caio percebeu que a mulher diante dele já não era fácil de manipular. Caio chorou no meio do salão. Disse que ainda a amava. Disse que nunca esqueceu o cheiro do lugar. Disse que se arrependeu ao ver tudo que ela tinha conquistado. Beatriz sentiu uma dor antiga se mover dentro do peito. Não era amor. Era memória. Memória do que ela quis que ele fosse. Memória da mulher que acreditou nas planilhas bonitas e nos abraços calculados. Ela levantou-se devagar e ficou diante dele. Disse que ele não voltou porque amava. Voltou porque a viu forte. Voltou porque a mulher que ele deixou no chão agora tinha nome, respeito e proteção. Caio tentou negar, mas não conseguiu sustentar o olhar dela. Se essa história está mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de enfrentar alguém que destruiu sua vida e voltou pedindo perdão? Nos dias seguintes, Caio tentou contato por mensagens. Mandava pedidos de desculpa longos. Dizia que estava doente de arrependimento. Dizia que ninguém o entendia como Beatriz. Dizia que ela era sua única esperança. Beatriz encaminhava tudo para a advogada. Não respondia com raiva. Não respondia com saudade. Simplesmente não respondia. Esse silêncio foi mais poderoso do que qualquer discussão. Caio, que antes controlava a narrativa, agora falava sozinho. Beatriz continuava trabalhando. Continuava estudando. Continuava crescendo. E cada dia sem cair no drama dele era uma vitória particular. O Bela Vida cresceu além do que Beatriz imaginava. Helena propôs sociedade para abrir uma segunda unidade. Na noite da inauguração, Beatriz voltou ao antigo salão. Queria ficar sozinha por alguns minutos. Entrou no Bela Vida original e acendeu as luzes. As paredes já não estavam descascadas. Os espelhos estavam inteiros. As cadeiras ocupadas durante o dia agora descansavam em silêncio. Ela caminhou até o lugar onde um dia caiu sentada, cercada pela destruição. Fechou os olhos. Lembrou de Caio fugindo. Lembrou das dívidas. Lembrou da vergonha. Depois abriu os olhos e viu o próprio reflexo. Não havia mais uma mulher arruinada ali. Havia uma empresária, uma filha, uma amiga e uma sobrevivente. Dona Marlene entrou devagar e abraçou a filha por trás. As duas choraram juntas, mas dessa vez era choro de vitória. Beatriz aprendeu que poder não é humilhar quem te feriu. Poder é não permitir que a ferida decida seu futuro. Caio fugiu depois de arruinar sua vida porque achou que ela nunca se levantaria. Voltou desesperado quando percebeu que ela não apenas se levantou, mas ficou maior do que a dor. Ele queria perdão sem consequência. Queria acesso sem reparação. Queria transformar arrependimento em atalho. Mas Beatriz já não era mulher que assinava documentos sem ler. Já não era mulher que confundia promessa com plano. Ela se tornou dona da própria história. Pagou o preço da reconstrução com noites sem dormir, coragem e humildade para aprender. Transformou ruína em empresa. Transformou vergonha em respeito. Transformou abandono em força. E, quando Caio voltou, descobriu que algumas mulheres não esperam vingança. Elas simplesmente vencem. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você daria perdão a Caio ou deixaria a justiça seguir até o fim?